Fala galera do canal, beleza? Tudo na paz? Tudo tranquilo com vocês? Hoje o vídeo é sobre mitos e verdades. E a primeira dica que eu gostaria de deixar claro para vocês é sobre a aspirina. São diversas perguntas correlacionadas à aspirina. Esse remédio que nós utilizamos quando estamos gripados, para diminuir aí os efeitos da gripe. Na verdade, nenhum tipo de remédio humano é indicado para planta, a não ser adubação específica para cada espécie de planta. A aspirina é indicada exclusivamente para humanos. As pessoas que utilizam, principalmente é utilizada nas plantas floríferas. É uma verdade que ajuda no desenvolvimento da sua floração, na quantidade e capacidade de florir as suas plantas. Então, se você tem a condição de usar 50 aspirinas diluídas em 1 litro de água, você pode utilizar, que é super indicado para florir as suas plantas. Por mais que não seja apropriado, você utilizar. O certo é você comprar um substrato que seja determinado para a sua planta, para fazer o desenvolvimento dela. O segundo informativo sobre remédios seria o anticoncepcional, esse mesmo utilizado entre as mulheres, principalmente sobre cápsulas, O pessoal gosta de diluir 1 litro de água em uma cápsula de anticoncepcional. Ele ajuda sim também no desenvolvimento das flores, das folhagens das suas plantas, pela concentração de nitrogênio que tem, fora outros nutrientes que acabam ajudando, principalmente voltado aí ao potássio, voltado ao nitrogênio. Eu não indico utilizar, eu indico utilizar o substrato indicado para determinada planta, independente de qual planta que você tem em casa, e não utilizar nenhuma espécie de remédio, porque não existe nenhuma dosagem específica para sua planta. Você corre o risco de uma supernutrição, você não vai nutrir demais a sua planta, e você pode acarretar risco, trazendo problemas para a sua planta. Para você não correr o risco de perdê-la, o certo é utilizar substrato indicado para cada espécie. Mas o anticoncepcional é uma verdade, que ele tem compostos que acaba utilizando, ajudando no desenvolvimento da sua planta. A segunda dica é sobre mito ou verdade se a sua planta sente dor. Eu gostaria de deixar claro para vocês, para todos que utilizam aí podas drásticas e radicais das suas plantas, ou poda de floração e de ramificação. Nenhuma planta tem sistema nervoso, então vocês podem fazer qualquer tipo de poda que as plantas não sentem dor nenhuma. São diversas perguntas correlacionadas a essa mesma pergunta. Então todo mundo pergunta por que quando eu fiz uma poda teve vários galhos aí nascendo em um galho só e várias folhagens. É porque é uma forma que a planta tem de fechar aquele espaço que foi cortado e fazer novos galhos para que a planta consiga trazer benefício para a própria raiz, para a própria estrutura. Então ela vai procurar raios ultravioletas para fazer sua fotossíntese e desenvolver a sua clorofila. Então sim, é um mito, as plantas não sentem dor independente da espécie de planta que você utiliza. A próxima dica é descansar a água antes de molhar as plantas faz bem? Sim, é super indicado, independente se você usa a água da torneira que sai da rua da sua casa ou a água da chuva, principalmente a água de dentro de casa, porque ela tem uma concentração de cloro muito alta. Você não percebe, mas as suas plantas sentem. O que seria o certo? É você pegar essa quantidade de água que você vai aguar a sua planta e colocar ela em um tambor ou em várias vasilhas e deixa ela descansar por no mínimo 50 horas. O que isso iria fazer de benefício para a sua planta? A sua planta iria receber uma água sem cloro direto nas suas raízes. Por quê? Porque iria existir o processo de evaporação da água, do cloro. Então o cloro iria evaporar com mais facilidade. É lógico que não ia sair 100% da água, mas as suas plantas iriam ser aguadas com mais qualidade. Consequentemente, isso iria voltar nas suas plantas floríferas, nas suas plantas frutíferas, e consequentemente você teria aí uma planta com mais qualidade. O certo é deixar essa água descansar. Então é uma verdade, não é um mito de você deixar a sua água descansar, independentemente se ela é da chuva. Se sua água que você colheu da sua calha, de qualquer sistema de irrigação, de qualquer sistema para absorver essa água da chuva, você deixa ela descansar no mínimo 50 horas, que é super indicado para você aguar as suas plantas assim e logo depois. A próxima pergunta é:
As plantas recém-regadas morrem ao sol? Sim. O que você deve fazer? Sempre aguar suas plantas na parte da tarde. Por quê? Porque toda vez que você água a sua planta, quando tem sol, a água cai sobre as folhas, sobre o tronco. E toda vez que o sol se remete às suas plantas e bate diretamente aquela água, aquela gota, a gota ela serve como lupa. O sol vai bater naquela folhagem, naquela planta, a mais ou menos de 28 a 30 graus. Isso seria a temperatura ambiente na maioria das regiões do Brasil. E como ela pega na água e faz como uma lupa, ela deve remeter aí a mais ou menos 120 a 160 graus. Então ela aumenta, ela triplica, ela duplica dependendo da quantidade de água, da estação do ano que você está, e consequentemente vai queimar as folhas da sua planta. Ah, mas a minha planta não está com fungo. Não, ela não está. Você está aguando ela no período de sol intenso, que não é indicado. O horário mais indicado para você aguar suas plantas é no final da tarde, no qual ela vai passar a parte da tarde sem o sol, se desenvolvendo, vai passar a noite toda e vai estar super revigorada na parte da manhã para aguentar o sol quente o dia todo. A próxima dica é: toda planta precisa de poda? Isso é um mito ou verdade? É um mito. A poda é necessária para o desenvolvimento e a floração de novos galhos e ramos das suas plantas. Mas é um mito. A poda é necessária quando você tem uma planta no qual você quer que ela se desenvolva a ponto de crescer novas ramificações, no qual a sua planta está doente. Você tem que fazer podas drásticas e radicais para eliminar todos os fungos, para elas não morrer, a não vir a definhar. Então toda planta precisa de poda? Não. Como é que você faz uma poda numa palmeira? Não tem como você fazer uma poda na palmeira. Tem como você tirar galhos e folhagens secas e deixar ela se desenvolvendo a ponto dela crescer, a ponto dela ficar robusta e criar um tronco maior para ela chegar na sua fase adulta. Então algumas floríferas precisam de poda e fazem bem no seu desenvolvimento, porque criam novas ramificações e novos galhos. Então você traz aí grandes benefícios para vocês. Então o vídeo de hoje é sobre dicas de mitos e verdades. O primeiro é sobre a aspirina, o segundo é sobre o anticoncepcional, se as plantas sentem dor ou não, se a água tem que ser descansada. Sim, tem que ser descansada no mínimo 50 horas, e suas plantas recém-regadas ao sol, se faz bem ou se faz mal para suas plantas. É verdade, faz mal para suas plantas. Você vai cozinhar as raízes das suas plantas, principalmente o tronco e principalmente as suas folhagens. Toda vez que o sol bater naquela gota de água, vai fazer como se fosse uma lupa e vai trazer um malefício, uma queima nas suas folhagens. Então a sua planta consequentemente não vai ficar muito bonita. É isso aí, canal Plantar e Viver, sempre postando novidade para vocês. Hoje não foi diferente. Hoje o vídeo é sobre dicas de mitos e verdades. São algumas perguntas que os inscritos do canal acabam mandando pra gente, e eu vou deixar o meu e-mail dcg@gmail.com, no qual vocês podem mandar inúmeras perguntas aí, independentemente da espécie de planta que vocês têm. Vou deixar meu WhatsApp também na descrição do vídeo. Vocês podem mandar aí fotos das suas plantas, que eu consigo acompanhar e mostrar para vocês o que vocês deveriam e devem fazer. Faço isso com todo amor e carinho. Respondo inúmeras pessoas dentro do estado de Minas Gerais, no Brasil inteiro, até o WhatsApp fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, no estado do Texas. Já recebi o WhatsApp a respeito de palmeiras e tiro dúvidas das pessoas, porque as pessoas filmam as plantas, tiram foto, me enviam e falam o que já fez. E eu acabo ajudando essas pessoas a cuidar ainda mais das suas plantas. É isso aí. Um abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. I'd like to go out today somewhere new. I'm on my way, you come too. We'll find a place.